Muito obrigado, muito bom dia a todos, saúde os colegas de mesa e saúde todos os presentes e saúde também o professor Manuel Sérgio, com quem não tive até hoje o prazer de falar, mas conheço há muitos anos e vou partir aqui na minha breve reflexão vou partir do momento em que muitos portugueses o conheceram, mas em que, na verdade, o professor Manuel Sérgio está muito para além disso. Dizia um professor meu da Faculdade de Direito de Coimbra, um homem que tinha uma mistura explosiva de marxista e católico praticante, o professor Orlando Carvalho, dizia ele que, enfim, não tinha especial gosto pelo sistema capitalista, mas uma vez que eu o interrogava precisamente sobre questões de direitos desportivos, enfim, e depois mais tarde haveria de escrever eu um texto sobre isso, ele dizia que devemos interpretar os factos na lógica do sistema, mesmo que eu não goste dele. Isto porque o professor Manuel Sérgio também tem feito muitas críticas, mas eu já lá irei, ao sistema capitalista, todavia a sua abordagem é outra. E, na verdade, depois de termos ouvido aqui falar de zoologia, eu diria que o professor Manuel Sérgio, embora goste, porventura, muito de animais, a propósito, uma das críticas que ele faz é precisamente contra a criação, esta tentação permanente do desporto contemporâneo de criação da besta esplêndida. Ele, de facto, ama o humano e é capaz de dizer coisas que são extraordinárias no tempo que corre, como num texto que ele escreveu por ocasião do Natal de 2014, em que faz uma reflexão interessantíssima e absolutamente incorreta do ponto de vista político, ou politicamente incorreta sobre o Natal e sobre a figura de Jesus Cristo, a ponto de eu poder dizer e vislumbrar ali algo muito semelhante ao pensamento, por exemplo, de um Dom Hélder Câmara, com o seu elogio das minorias abraâmicas, aqueles que, como Abraão, acreditam contra toda a esperança, por certo, católicos, protestantes, agnósticos, ateus, desde que sejam humanistas. E de facto, este é também, olhando para esta notável lição, como já aqui foi dita, do professor Luís Machado Abreu, de facto, até a consideração do fenómeno religioso é feita de forma diferente por parte do professor Manuel Sérgio. Mas eu já lá irei. Eu partiria, de facto, de 1991, de quando o professor Manuel Sérgio se tornou conhecido, enfim, da população portuguesa, quando, presidindo ao Partido da Solidariedade Nacional e encabeçando a lista por Lisboa, é eleito deputado. Foram 96.096 votos a nível nacional, correspondentes a 1,68%, e deixem-me dizer que isto foi um facto notável. Porque se virmos bem, depois do 25 de Abril, que partidos, fora os grandes partidos, que partidos é que conseguiram eleger deputados? Apenas o MDP-CDE nas eleições constituintes, a UDP em 76, 79, 80, 83 e depois, nas últimas eleições legislativas, o Partido dos Animais e Natureza. Mas, na verdade, tratava-se de um partido que surgia em 1990 e que logra obter um deputado. E eu estou a ver, claramente, aqueles tempos de antena, quem diz que os portugueses não olham, e se calhar não olham para os tempos de antena, ali foram decisivos para a eleição deste homem, em que um partido, por certo, com parcos recursos, centrado na figura do seu líder, que usa, enfim, dizer coisas como, enfim, a célebre expressão da pós-modernidade, enfim, que o povo provavelmente não percebia, ou então a afirmação de que o partido elegeria pelo menos 20 deputados, mas todavia, de facto, uma capacidade de diálogo com os portugueses que foi notável. E mais, antecipando uma tendência. Nós, enfim, em muitos processos eleitorais, há duas linhas que se seguem. Ou se fala, enfim, de acordo com uma ideia geral, isto é muito típico nos Estados Unidos, por exemplo, na eleição interna que opôs Obama e Hillary Clinton, de facto, uma coisa em que divergiam era que Obama
curiosamente seguindo uma tradição mais republicana do que democrata, falava à sua maneira do sonho americano, ao contrário de Hillary Clinton, que falava para setores específicos do eleitorado. Bem, o professor Manuel Sérgio intuiu que valeria a pena falar para os reformados e, como ele confessaria mais tarde, e também soubemos, percorreu o país todo. Bem, a verdade é que foi eleito. Isto é, de facto, notável, porque se nós virmos outros partidos que sistematicamente vão a eleições, não foi o caso do Partido de Solidariedade Nacional, que, enfim, que em poucos anos acabou por desaparecer, mas outros que vão sistematicamente e que não elegem. E, a propósito, o professor Manuel Sérgio, um conhecido cientista político português, disse algo que, e a propósito também do Partido da Solidariedade Nacional, que não deixa de ser interessante, e depois perceber como é que o professor Manuel Sérgio reagiu e pensou este próprio fenómeno. Dizia ele que, fundado por Manuel Sérgio, o seu programa, leia-se, do Partido da Solidariedade Nacional, visa, em primeira instância, cativar o vasto eleitorado envelhecido, composto maioritariamente por pensionistas que oferem baixos rendimentos, sendo mais permeáveis à fraseologia demagógica. E depois diz, logra um excelente resultado nas legislativas de 91, ao conseguir um mandato de deputado pelo Círculo de Lisboa, encabeçada pelo líder carismático Manuel Sérgio. Isto é muito interessante porque leva-nos... o que é que o professor Manuel Sérgio... enfim, hoje terei a oportunidade de falar consigo, Sr. Professor, mas o que é que o professor Manuel Sérgio pensa desta sua experiência? Há uma entrevista de 2015 onde ele diz uma coisa muito interessante. Eu criei, dizia ele, o Partido dos Velhos, mas que é o pior que há. Eu fiquei farto de velhos. Deve-se lavar a mentalidade todos os dias. O meu tempo é hoje. E, de facto, eu não diria que é uma autocrítica, não, mas é ver a sua própria participação em 91 como enfim, com sentido crítico, que é o que ele tem. De facto, não deixa de nos interpelar, e a mim interpela-me particularmente como é que um homem que chega aos 35 anos à universidade, que aos 57 anos, salvo erro, 57, 58, encabeça a lista do Partido da Solidariedade Nacional e consegue influenciar e ser estimado. É verdade que também tem os seus críticos, obviamente que os tem, mas ser estimado por pessoas de todo o espectro político. Na verdade, se nós devemos olhar para o professor Manuel Sérgio e olhar para 1991, devemos olhar mais vastamente, e designadamente para tentar perceber qual é que é o seu verdadeiro pensamento político. E é muito curioso, eu trago aqui uma obra, que aliás é uma obra que não é do professor Manuel Sérgio, mas de um professor que eu estimo muito, o professor Paulo Ferreira da Cunha, que é a obra Repensar a Política, uma obra muito utilizada em Portugal, em que ele faz uma reflexão muito interessante sobre os partidos políticos em Portugal, quer os grandes, quer os mais pequenos, e onde também há muita luz sobre aquela que foi e é a perspectiva do professor Manuel Sérgio precisamente contra a corrente. Eu há pouco falava de um texto de 2014, de 24 de dezembro de 2014, onde o professor Manuel Sérgio defende uma nova ordem social e, enfim, recorrendo a uma linguagem muito bíblica e muito cristã, diz: se nem só de pão vive o homem, também não se pode viver sem o pão. Sem um certo ter, não se pode ser. E, mais uma vez, recordei o meu professor Orlando Carvalho, numa obra que ele escreveu enquanto dirigente do CADC em Coimbra, precisamente sobre o ter e o ser, uma obra que vai também muito nesta linha. E diz isto: se essa nova ordem a construir, essa nova ordem deve ser uma ordem social, económica, espiritual, onde todos nos sintamos irmãos, ou melhor, onde todos nos sintamos com iguais oportunidades. De facto, como se verá o professor Manuel Sérgio, eu não terei a ocasião, porventura, de fazer aqui uma série de citações que vão nesse sentido, mas o professor Manuel Sérgio está muito longe
quer está muito longe, não, está nos antípodas, de ser um demagogo ou de ser um populista, porque na classificação que se fez do partido, também não deixa de ser interessante, o Partido da Solidariedade Nacional, houve quem o colocasse, por um lado, no espectro político, em geral, colocava-se como um partido de centro. E depois, quanto à ideologia, havia basicamente duas teses. Uma que considerava um partido humanista, que é também o que eu considero, embora se tenha que aprofundar o que é este humanismo, ou também quem eu considerasse um partido populista. Eu não creio que seja este, de forma nenhuma, o pensamento do professor Manuel Sérgio. E mais, ele diz isto, que eu há pouco falava do politicamente incorreto. Em 24 de dezembro de 2012, ele diz isto: podemos, por isso, afirmar sem receio que pode construir-se uma sociedade moldada nos princípios que Jesus de Nazaré ensinou. A grande revolução de Jesus transforma o social e o político, estou a citar, porque antes nos transformou a cada um de nós. Para o professor Manuel Sérgio, e esta é uma resposta ao tempo contemporâneo, matéria e espírito são igualmente relevantes. Esta ideia de que o espírito que pode corrigir a matéria é, por exemplo, a sua atitude a propósito do desporto. Eu tenho em comum com o professor Manuel Sérgio esta grande paixão, por um lado, pelo desporto e pela política. E esta ideia e a ligação que faz pertinente do desporto à educação e a afirmação de que é necessário repensar o desporto, precisamente porque é preciso, tal como o título deste texto, ou deste livro, repensar a política. E, de facto, há aqui uma crítica ao desporto que cria bestas esplêndidas, que é também uma crítica ao sistema, enfim, e isto merece uma análise aprofundada, ao sistema neoliberal, que o professor Manuel Sérgio acaba por dizer que o sistema demoliberal, enfim, basicamente corresponde àquilo que é a democracia formal contemporânea, em que o povo, e esta é uma afirmação que eu acho que não é temerária, mas que merece reflexão, de que o povo, de facto, delega o seu poder e o seu saber em representantes que, na verdade, não satisfazem as suas necessidades, porque o sistema está moldado, ou está baseado, está apoiado numa competição feroz que não é boa para as pessoas. Aliás, diz o professor Manuel Sérgio, se o pobre soubesse o que era a pobreza, percebia que o sistema está moldado numa discriminação, está moldado na injustiça social. E por isso afirma que o desporto deve servir, de acordo, aliás, com o ideal grego, deve servir para a superação da própria pessoa e que mais importante do que isso, e que isso é muito mais importante, dizia eu, do que vencer o adversário e vencê-lo a todo custo. E por isso não deixa de ser interessante como é que o professor Manuel Sérgio olha para o desporto contemporâneo, que é, de facto, do ponto de vista sociológico e político, central nas sociedades contemporâneas, mas que é o tal mundo do dinheiro, o mundo, muitas vezes, da ganância, da exploração. Aliás, se virmos a análise que o professor Manuel Sérgio, porque também a faz de alguns desportistas específicos, enfim, enfim, não vou dizer o que o professor Manuel Sérgio pensa, embora isso esteja escrito, mas, por exemplo, sei lá, quer de um Messi, quer de um Cristiano Ronaldo, e de como aí há vários ensinamentos muito úteis para aquilo que deve ser a nossa vida em sociedade e o relacionamento com os outros. E por isso eu recomendaria vivamente a leitura deste texto publicado na Bola em 24 de dezembro de 2014, porque de facto é uma concepção política que aqui está subjacente. E não se dizendo o professor Manuel Sérgio um crente, ele diz que, e agora posso não estar a dizer exatamente as mesmas palavras, mas não sendo um crente é como se fosse um crente. E de facto aqui a confissão de que Jesus é o fator de progresso material, natural, porque é também fator de progresso moral, espiritual, de muitas revoluções, de muitos propósitos, de facto
ele faz a defesa da revolução, eu diria, de uma revolução pacífica. E nisto faz, quando alguém chegou a arbitrar a possibilidade, mas não estaremos perante aqui um líder populista, ou um líder demagógico, naturalmente que 1991 teve a sua circunstância, mas na verdade assim não é, porque se de facto há uma reflexão aprofundada nos seus escritos, que eu chamaria nos seus escritos políticos e sociais, é não só a crítica à democracia puramente formal, em que as pessoas votam, mas que não têm consciência do que se passa à sua volta, do que se passa no mundo, mas é também a crítica à tirania, a crítica à revolução política e social, ou às revoluções políticas e sociais que se fizeram precisamente contra este sentido primeiro de solidariedade e de generosidade que deve pautar a relação humana. E daí também a sua perspectiva comunitarista de uma sociedade baseada em valores, que, enfim, vai contra aquilo que é hoje. O professor Manuel Sérgio faz uma crítica, como disse, profunda ao sistema neoliberal, como ele lhe chama, contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, parece que há aqui uma saudade de valores primeiros, como, por exemplo, o patriotismo. Um são patriotismo que nos leva a ter a consciência de que fazemos parte de uma comunidade política e de que somos todos responsáveis uns pelos outros. Que concepção política é esta? O professor Manuel Sérgio, ele próprio chegou também a dizer que é um neossocialismo democrático. Eu diria um neossocialismo de rosto humano, que não contemporiza, de facto, com todas as situações de opressão do passado, ainda que forjadas em grandes ideais, e que, do ponto de vista ideológico, quando o professor Manuel Sérgio diz, bem, é preciso que o desporto seja gerador de uma nova ideologia, e é precisamente aqui que fala de um novo socialismo, de um neossocialismo democrático que seja uma cultura do ser. E de facto, há aqui uma crítica política e social profunda. Por exemplo, quando o professor Manuel Sérgio faz a análise que ele faz do problema da dopagem no desporto contemporâneo. De facto, nós podíamos falar de dopagem, como podíamos falar de corrupção, de alienação de pessoas que, de facto, vivem obcecadas pelo êxito e que não só fazem mal aos outros, como fazem mal a si mesmos. E isto é, de facto, uma crítica muito interessante. Ao mesmo tempo, eu hoje, antes de vir para aqui, falava com, enfim, um conhecido cientista político português, e ele falava-me dos perigos que se vivem na sociedade contemporânea, nas tensões, designadamente entre Rússia, Estados Unidos, Japão e outros países. E eu dizia-lhe, mas o povo não tem consciência disso. E ele dizia, de facto, o povo não tem consciência disso. E esta também é uma crítica profunda, uma crítica certeira do professor Manuel Sérgio, digamos, à política ou aos processos políticos contemporâneos, em que, de facto, sistematicamente votamos, elegemos representantes, mas nós, como elementos da comunidade, não temos consciência, não temos uma verdadeira consciência política. E aqui é mais uma vez interessante, neste processo de repensamento do desporto, que também é de repensar de novo a política, do papel do professor. E quando ele diz, de facto, o professor deve saber o que vai fazer na aula. O professor Manuel Sérgio chegou a dizer que era um bocadinho como o professor, nas suas aulas, como o professor Vitorino Mésio, em que porventura nem sempre havia uma ordem estrita, mas em que tinha uma preocupação clara. Ajudar a construir pessoas que se sintam livres e que sejam libertadores ou libertadoras dos outros. E isto é realmente, eu diria, um pensamento novo.
é um pensamento novo, feitas de muitas influências, por certo, mas que merece ser visto com atenção. Como universitário tenho a obrigação, e recolhi muito mais informação de que naturalmente não falei aqui, mas eu devo olhar, enfim, para uma pessoa, e devo procurar ser objetivo na minha análise. Eu diria que há aqui uma série de novidades, e nomeadamente uma outra, e por aqui vou acabar, mas que me parece central e que distingue tão profundamente, nesta perspectiva, o professor Manuel Sérgio do professor Orlando de Carvalho, que é quando ele chama a atenção para, e curiosamente faz isso com a própria figura de Jesus Cristo, quando ele fala da importância do comportamento nas sociedades contemporâneas. De facto, é no comportamento, é na pessoa individual, na forma como se percebe em movimento. De facto, é interessante que o professor Manuel Sérgio, a certa altura, faz uma crítica também severa a fenómenos de corrupção global pela expressão dele, manutenção do status quo. Ou seja, há aqui, de facto, uma perspectiva de movimento, enfim, que se coaduna com a perspectiva do tal neossocialismo democrático que perfilha, mas que tem também uma outra implicação teórica, que é na própria forma como concebemos as instituições. E, de facto, o professor Manuel Sérgio fala da necessidade de rejuvenescimento e de transformação das pessoas, que é, ao mesmo tempo, uma transformação das instituições. Porque, a partir do momento em que uma pessoa é o corpo em movimento, as próprias instituições são pessoas em movimento. E é, precisamente, quando ele fala da necessidade de mudar o sistema, e quando ele diz que o povo, o que não deixa também de ser uma observação certeira, bem, o povo está insatisfeito, mas o povo olha muitas vezes, precisamente porque não tem uma consciência política e porque, por exemplo, a universidade também não serve, infelizmente, muitas vezes para isso, o povo satisfaz-se simplesmente em verificar o comportamento errado do político A ou do político B, mas é apenas uma árvore na floresta. Na verdade, o que é necessário é mudar o sistema. E nós não temos dúvidas, quer em termos de sistemas políticos nacionais, quer de sistema político internacional, assistimos hoje a uma grave crise que passa pela insuficiência os políticos, muitas vezes, passaram a ter medo do povo, dando uma imagem, que esta não é do professor Manuel Sérgio, mas olham para os pés com medo de cair, precisamente porque quando deveriam olhar em frente, quando deveriam ter consciência do poder que habita neles. Termino só para dizer que, enfim, terei um artigo escrito e consolidado para as atas, em que vincarei, isto não tenho dúvidas, a originalidade do seu pensamento e enfim, e é para mim, como comecei há pouco, um prazer muito grande poder vê-lo hoje aqui e cumprimentá-lo daqui a pouco. Muito obrigado.